Certo, vamos para mais uma aula de história. E o tema de hoje, sem mais delongas, crises do entre guerras. Tá? Ou desculpa, nem que mais educado eu sou, né? Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também. Rimou. Tá, como já falei o assunto. Tá, essa foto, ela é já do contexto da crise de 29, uma fila de pessoas, já falar família, não sei porquê. Uma fila de pessoas na doação de pães e sopa. Certo, é a contradição entre a imagem propagandeada da família feliz, do sonho americano, e da realidade, sobretudo depois da crise de 29. Tá. Antes de entendermos o que é que de fato ocorreu na crise, temos que entender o contexto de progresso, de prosperidade dos Estados Unidos em função, principalmente, do contexto da Primeira Guerra. A Primeira Guerra, de 14 a 18, foi economicamente vantajosa para os Estados Unidos. Por quê? Esses, no caso dos Estados Unidos, passaram a fornecer mundialmente os alimentos e os produtos industrializados antes fornecidos pela Europa. Isso, gente, é uma lógica relativamente simples de entender. O contexto da Primeira Guerra, os países europeus se concentraram por a chamada economia de guerra. Tudo era produzido para cada país, obviamente, produzia para sanar as necessidades logísticas do que uma guerra solicita: comida, roupas, armamentos. Então, a indústria e a produção de mercadorias da Europa estavam destinadas para a guerra. Enquanto, obviamente, um país onde não estava em guerra ficou responsável por produzir essas mercadorias, que fez com que eles lucrassem de maneira exorbitante com o restante do mundo. Só para vocês terem uma ideia, até 1929, um pouco antes da crise, 42% da produção de mercadorias no mundo todo, na verdade mais de 42%, eram de origem estadunidense. Então, é notório como esse contexto foi favorável para os Estados Unidos. E, na consequência lógica, quanto mais mercadorias você produz em seu país, mais empregos se cria. Esse contexto favorável economicamente os colocaram em uma nova e confortável situação. Antes eram devedores, ou seja, eles deviam dinheiro para os europeus. Agora eram credores. Eles passaram de uma situação extremamente adversa para uma situação extremamente confortável. E, obviamente, se tornou o país mais rico do mundo, que até hoje é, né? Tá. Desde o século XIX, os Estados Unidos promoviam políticas que atraíam imigrantes de várias partes do mundo, sobretudo europeus. Era um contexto de liberdade, na verdade. A Estátua da Liberdade se tornou o principal símbolo do sonho americano, onde as pessoas poderiam exercer sua religião, coisa que a gente vai discutir um pouco mais adiante. A liberdade, sobretudo, ligada à concepção democrática americana. Mas eles priorizavam europeus. Muito embora tenha chegado japoneses, coreanos, chineses, mas eles priorizavam sobretudo europeus. E por medo da expansão comunista, impediam a entrada de ucranianos, isso foi posteriormente, é claro, de ucranianos e russos. Entre 1820 e 1930 chegaram em terras americanas 33 milhões de imigrantes, sobretudo incentivados a ocupar o oeste americano, que era lar, era a era, tinha como proprietários indígenas. Tá, neste mesmo período, a Europa atinge o apogeu e declínio político, sobretudo após a Primeira Guerra, ou seja, como nós estudamos no conteúdo anterior. Teve a chamada Paz Armada, o avanço científico era escalonar dentro da Europa, cada vez mais se investia em novas tecnologias, mas sobretudo bélicas, e a ciência, na verdade, foi utilizada como arma para fazer com que a Primeira Guerra, fosse até então o evento mais violento do século XX. Entre 20 e 40 milhões de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial. Tá.
Só para termos uma ideia, em 22, o nível de desemprego na Europa estava entre 10% e 18%. Aí eu botei esse número porque oscilava de país para país. Enquanto os Estados Unidos estava em torno de 4%. Ou seja, o índice de desemprego americano era extremamente baixo para a época. Neste mesmo contexto, ganhou força a organização racista autodenominada Ku Klux Klan. É interessante vocês entenderem o papel dessa organização, é que ela reflete uma mentalidade da época. A Ku Klux Klan era o radicalismo dessa mentalidade. Mas existiam outras pessoas que tinham a mesma forma de mentalidade, inclusive no norte, já que Estados Unidos dividia, pelo menos ideologicamente, depois da Guerra de Secessão, entre norte, que era considerado mais democrático e contra qualquer forma de discriminação racial, e o sul, que era considerado extremamente racista, por ter herança escravocrata. Tá. Um fato que é extremamente importante entender nesse contexto era a chamada Lei Seca. Meus filhos, vocês acham que hoje tráfico de drogas é uma novidade de hoje? Não. A droga que era traficada nesse contexto era a bebida, o uísque sobretudo. Em 1918, o Congresso aprovou a Lei Seca, que impedia a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas em todo o país. Essa lei se enquadrava no processo, já em curso, de disciplinar os trabalhadores e na forte onda de puritanismo que se alastrava no país. É uma concepção religiosa que, inclusive, tem conotações raciais. Eles não viam com bons olhos a relação interracial, o casamento interracial. Criou um contexto de corrupção política, essa lei seca, como também a expansão do crime organizado e, consequentemente, os casos de violência. É interessante que é o período em que os filmes de máfia costumam retratar com mais frequência o tráfico de uísque. Eu vou falar só um nome, muito embora tenha existido vários outros gangsters. Um dos casos mais notórios foi o do ítalo-americano, ou seja, ele tinha ascendência italiana, Al Capone, gangster acusado de liderar uma das máfias mais violentas dos Estados Unidos. Doeu, na verdade, por isso eu não botei essa, tá bom? Tá, uma das imagens que eu achei muito interessante trazer. A polícia fiscalizando as bebidas, sendo jogada fora, e obviamente essa imagem aqui que eu achei a mais linda e maravilhosa. Quem não sabe inglês, we want beer. Nós queremos cerveja. E que tal fazer isso? Deixa eu falar, não vou falar nada. Tá, aí a face desse bonito, Al Capone, o nome Alphonse Gabriel Capone, a abreviação, obviamente, do nome ficou Al Capone, um dos grandes mafiosos da história recente, que inclusive ele se tornou, se eu não estou enganado, prefeito de Nova York, para você ver o tamanho da influência do cara. Tá, essa imagem aqui mostra o chamado American Way of Life, ou modo de vida americano. Vocês podem perceber que a família feliz é cercada por uma quantidade imensa de mercadorias. É, obviamente, uma estratégia de incentivar o consumo exacerbado, de que a felicidade seria atingida só através do consumo das mercadorias. Isso fez com que as empresas americanas cada vez mais investissem na produção. E você vai ver a bomba que isso se tornou. Apesar dos problemas já mencionados, os Estados Unidos estava em um estado acelerado de crescimento. Tem um errozinho ali, depois eu corrijo. De crescimento econômico, lastreado sobretudo no incentivo ao consumo. Os bancos americanos cresceram de tal forma que agora rivalizavam com os bancos ingleses, e o dólar se tornou a moeda de referência internacional, e até hoje é, né? Logo, o mundo capitalista estava completamente interligado com a economia estadunidense, um cenário que ia contribuir e muito com o efeito mundial da crise de 1929, o chamado efeito dominó, o efeito cascata. Um cai, todo mundo cai junto. Estados Unidos sendo o maior consumidor pelo incentivo e também o maior produtor. Vamos ver o que aconteceu. Antes, a arte no pós-guerra, é interessante a gente entender isso.
O pessimismo se tornou fonte de inspiração da maioria das produções artísticas da Europa destruída. Isso aí na Europa, obviamente. O estrago provocado pela guerra provocou feridas profundas na concepção humanística de progresso. O surrealismo questionava a superioridade da razão. Tá? E um dos nomes que apareceu nesse contexto foi Sigmund Freud, com o seu trabalho com a psicanálise, que inspirou o movimento surrealista. Tá? A Europa estava devastada, então movimentos como o dadaísmo e o surrealismo, depois o expressionismo, fez com que... Expressionismo não, corrigindo. Expressionismo não. Tá. Eu trouxe só uma obra, não vou trazer muito. Salvador Dalí é um dos principais nomes desse contexto. No cinema, iniciado na Europa pelos irmãos Lumière, tinha agora um novo centro produtor. A guerra inibiu as produções cinematográficas europeias e quem se destacou, que vocês conhecem bem hoje, Hollywood, subúrbio de Los Angeles, que acabou se tornando o centro dos grandes estúdios. Consolidou-se nesse novo cenário os filmes de faroeste, falam sobre o próprio contexto americano, da expansão para o oeste e a guerra com os nativos, policiais, musicais e comédia. Sobretudo, você está vendo a face do cidadão aí, né? Charlie Chaplin. Tá. Um modelo de fabricação vigorou nos Estados Unidos, pelo menos foi iniciado por um sujeito extremamente famoso, que é Henry Ford, mas foi inventado por um engenheiro chamado Frederick Taylor, chamado Taylorismo. Certo, o que necessariamente envolvia esse modelo? O engenheiro norte-americano criou um método que revolucionou a produção industrial ao integrar o processo produtivo em uma linha de montagem, aprofundando a divisão do trabalho. Era literalmente vocês vão ver, uma esteira em que cada trabalhador é responsável por um setor da produção da mercadoria. O Taylorismo enfatiza a eficiência operacional das tarefas realizadas, nas quais se busca extrair o melhor rendimento de cada funcionário. Portanto, é um sistema de racionalização do trabalho, concebido em moldes científicos. Desta maneira, cada aspecto do trabalho deve ser estudado e desenvolvido cientificamente. Um estudo de observação, de interpretação, de experimentação, em que analisa qual é o melhor método para fazer com que a produção seja mais rápida, mais eficiente e em maior escala, na verdade, em larga escala. O principal adepto, na realidade, o primeiro a experimentar na prática do modelo taylorista foi o também norte-americano, famosíssimo Henry Ford. Vocês podem observar aí a face do bonitinho. Tá. Essa é a linha de produção. Vocês podem observar aí os primeiros carros produzidos pela Ford. Tá. Ford era um... É estranho falar, né? Aqui eu tô falando da pessoa, né? Da marca não, gente. Ford era um grande defensor da lei seca, como forma de disciplinar o trabalhador. Para ele, o trabalhador deveria se alimentar bem, ser casado e não ingerir bebida alcoólica. Agora seja falar que nem a galera gosta de fazer piada. Trabalhador que não chegar na sexta-feira não pode beber, imagina aí. Para isso, ele criou vilas operárias que cercavam a fábrica, permitindo vigiar os trabalhadores. Inclusive, ele criou até aqui no Brasil, viu? Porque o pneu era feito com a borracha retirada das seringueiras brasileiras. Quem quiser pesquisar, tem uma Ford. Pesquisar, vai encontrar na Amazônia uma Fordlândia. Seu modelo de controle do trabalhador e, consequentemente, da produção deu tão certo que foi adotado por outras empresas automobilísticas, como a GM, que vocês conhecem que empresa é essa, administradora da Chevrolet, e a Chrysler, que não sei se vocês conhecem. Tá. A crise de 29, necessariamente. Coloquei essa imagem tão fofinha, né, gente? Dá pena dos bichinhos. O que diz o cartaz? Porque você não pode dar trabalho para o meu pai. Enfim, é no contexto inverso ao que nós tínhamos já estudado anteriormente. O nível de desemprego americano subiu de maneira assustadora, avassaladora. Tá.
Contudo, apesar do cenário favorável, gradativamente o processo de boom na produção encontrou obstáculos no consumo, ou seja, os americanos não tinham um planejamento no que se refere ao consumo das mercadorias que eles iam produzir, que não era capaz de absorver grande quantidade de mercadorias produzidas. O salário não era tão significativo, ou seja, boa parte desses produtos que eram fabricados nem todos poderiam consumir. A concentração de renda estabelecida principalmente com a formação de grandes monopólios e oligopólios acabou afetando o mercado consumidor, que havia se formado entre os trabalhadores americanos. Nem todos tinham tanto dinheiro para consumir essas mercadorias. Em paralelo, a mecanização dos processos de produção e as dificuldades vividas na agricultura contribuíram com o aumento do desemprego nos Estados Unidos. Mecanização, ou seja, vai observando os fatores que vai levar com que a crise de 29 estoure. Tá. Primeira coisa, as pessoas não tinham renda suficiente para comprar as mercadorias, pelo menos não em grande quantidade. As fábricas não tinham preocupações, na verdade as empresas não tinham uma preocupação da quantidade de coisas que iam produzir e quem seria o consumidor dessas mercadorias, ou seja, produziu mais do que a população em termos de capacidade financeira poderia consumir. Tá, a superprodução na economia americana, ou seja, a produção de bens superou em muita capacidade de consumo pelo mercado, processo que se manifestou com maior intensidade a partir de 1929. Esse processo gradual gerou a crise de 29. Foi o que, necessariamente, crise de superprodução na economia americana. Em 1928, mais de 4 milhões de pessoas não tinham trabalho. Você pode observar que 29 foi quando a bomba estourou, mas ela já estava, digamos assim, armada há muito tempo atrás. No ano seguinte, o mercado financeiro deflagrou o golpe final na economia. Em 1929, a retração da produção e do consumo afastou os cidadãos estadunidenses do mercado financeiro, ou seja, as pessoas ficaram com medo de comprar ações, ficaram com medo de levarem prejuízo. Nas bolsas de valores, a incessante venda de ações, elas começaram a dispensar essas ações. Os papéis não tinham mais valor nenhum. Estimulou a queda no valor das mesmas. A crise fez muitos políticos e pensadores da época questionarem a viabilidade do liberalismo econômico, de tal forma que criou condições para o ressurgimento de formas de governos autoritários e ultranacionalistas, como foi o caso do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Ou seja, a Bolsa de Valores quebrou, os efeitos internacionais a gente vai ler um pouco mais adiante, mas, obviamente, o primeiro país a sentir a crise foi o próprio Estados Unidos, com um índice de desemprego alarmante. As pessoas que hipotecavam a casa começaram também a perder suas posses, porque eles tomavam empréstimo, colocavam a casa como garantia, e quando não tinha condições de pagar, obviamente o banco tomava essa casa. Tá, isso aqui é uma foto de uma família no contexto da crise. Enfim, não vou comentar muito sobre ela. Tá. A crise toma o mundo. Os Estados Unidos mantinha fortes relações comerciais com a grande maioria dos países do mundo, como a gente já observou aqui. Deste modo, mostrou-se inevitável que as repercussões da crise, da crise, originada em solo norte-americano, atingisse o mercado internacional, exceção nesse cenário União Soviética, que obviamente era de regime político e econômico socialista. No Brasil, o país de economia essencialmente agroexportadora, os desdobramentos da crise afetaram profundamente as exportações de quê? Do gênero primário e principal, que exercia a maior base econômica brasileira, que era o café. As vendas de café, nosso principal produto da época, atingiram os piores índices. Um monte de grande produtor de café começou a quebrar. É uma imagem da queima do café. Várias sacas de café foram queimadas, enterradas, jogadas nos rios. Enfim,
o governo acabou se responsabilizando pelo prejuízo. Quem foi que apresentou a solução? O New Deal, Franklin Delano Roosevelt, esse bonitinho que vocês estão vendo, né? Qual foi a proposta dele? Esse plano econômico abriu portas para que o Estado tivesse participação direta na economia nacional. Isso é interessante porque o liberalismo é completamente contra isso. Completamente contrário à proposta liberal, em que priorizava uma diminuição da intervenção do Estado na economia. Isso foi um chute no estômago de quem acreditava na livre iniciativa. No momento de crise, quem salvou foi o próprio liberalismo? Não. Foi a intervenção do Estado. O New Deal estabelecia o controle na emissão de valores monetários, para que a inflação não subisse. Quanto mais dinheiro no mercado, maior a inflação. Então teve um controle. O investimento em setores básicos da indústria e a criação de políticas de emprego. Eles começaram a estudar formas para fazer com que tivesse a criação de empregos. A gente vai entender um pouco mais. Ao dimensionar esse tipo de ação, criaram-se as bases do chamado welfare state. Enfim, eu não vou falar state, qual é a pronúncia correta. Estado do bem-estar social, que depois vai ser utilizado pela Europa depois da Segunda Guerra. O governo investiu em obras públicas, esse foi uma das intervenções políticas, e na previdência social. Diversas empresas foram salvas através de empréstimos públicos, assim como bancos e a própria Bolsa de Valores de Nova York, que voltaram a funcionar através de auxílios estatais, ou seja, o Estado teve que intervir. Para acelerar ainda mais a recuperação da economia americana, a indústria bélica deu um grande salto com a eclosão da Segunda Grande Guerra. É curioso como os Estados Unidos sempre, na verdade não é só ele, não vou dizer que é só ele, como vários países se beneficiam com o conflito. Tá? Dou por encerrada a aula de hoje e até a próxima.